Olá, pessoal! Então, nós vamos hoje para a nossa aula de número misto, tá? Então, o que seria um número misto? Bom, um número misto é uma mistura, uma união de um número inteiro com uma fração. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, eu coloquei aqui duas receitas que são da nossa culinária. Então, nós temos um arroz carreteiro e nós temos um doce de leite, tá? Então, aqui na receita do arroz carreteiro, nós temos um número misto aqui, ó, 5 colheres inteiras e mais 2/4 de colher de sopa de óleo, tá? E o que significaria essa fração, Pro? Significa que você tem que colocar 5 colheres cheias, colheres de sopa. Você tem que colocar 5 colheres cheias de óleo. E depois que você colocou as 5 colheres, você vai dividir a sexta colher em 4 partes e vai colocar 2 partes dela, tá? Vai encher de óleo 2 partes. Ô, Pro, mas como que eu vou dividir uma colher em 4 partes iguais? É aproximadamente, tá? Quando se trata de receita, é aproximadamente, ok? Aqui, por exemplo, esse número misto aqui é mais fácil. São 2 xícaras inteiras e mais meia xícara de arroz. Então, eu vou colocar 2 xícaras cheinhas. Quando eu for colocar a terceira xícara, eu vou colocar só a metade, tá bom? E para fazer doce de leite, qual é a receita? A receita é 1 quilo inteiro de açúcar e mais 1/3 do segundo quilo. Então, reparem, eu vou colocar um pacote inteiro de açúcar, tá? Porque dentro de um pacote de açúcar vem 1 quilo. E depois que eu colocar o 1 quilo inteiro, eu ainda vou pegar mais um pacote de açúcar, dividir em 3 partes e colocar mais uma dessas partes, tá? Bom, e como funciona um número misto, professora? Eu posso transformar qualquer fração em um número misto? Como funciona? Não. Na verdade, a gente só pode transformar em número misto as frações que são impróprias. Então, vamos lembrar. A gente tinha 3 tipos de fração. Vamos lá. Nós tínhamos as frações próprias. Quando que ela é fração própria? Quando o numerador, que é o número de cima, é menor do que o denominador. Então, essa aqui é uma fração própria. O numerador é 4, o denominador é 6, e o desenho dela, geometricamente, fica assim. Eu pego uma figura, divido em 6 partes e pinto 4 delas, tá? Então, essa aqui é uma fração própria. Qual era a fração imprópria? É desse tipo aqui, ó. O número de cima é maior que o número de baixo. É o contrário dessa fração aqui, ó. Tá? Como fica o desenho da fração imprópria? Eu não posso fazer um desenho só, eu preciso fazer 2, ou 3, ou 4. Por quê? Porque eu sempre vou pintar mais quadradinhos do que eu vou dividir. Então, eu faço um desenho, divido em 9. Como eu preciso pintar 15, eu vou precisar fazer outro desenho, dividir em 9 de novo, para conseguir pintar os 15 quadradinhos que eu quero, tá? E as frações aparentes, como funcionam? Fração aparente é aquela que ou é igual em cima e embaixo,
ou o de cima é múltiplo do de baixo. Dá para a gente simplificar e acaba virando um número inteiro. Por exemplo, essa aqui. Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, 4 dividido por 4 vai dar 1, 4 dividido por 4 vai dar 1, e a resposta dessa fração é igual a 1, 1 inteiro. Mas como fica isso no desenho? Ó, eu vou pegar um inteiro, vou dividir em 4 partes e vou pintar as 4, tá? Isso significa que eu terei um inteiro pintado, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção. A gente só pode transformar as frações impróprias em um número misto, tá? Só as frações do tipo impróprias que eu posso transformar em um número misto. Então, vocês precisam entender essa parte aqui, tá? Eu vou ensinar para vocês agora como que a gente faz para transformar uma fração em um número misto e depois um número misto em uma fração. Por quê? Número misto, eu costumo dizer que a gente usa um número misto para dar uma resposta ou para colocar numa receita. Mas se a gente for fazer conta, se a gente for fazer o cálculo, a gente precisa transformar esse número misto para fração imprópria, tá? Então, o que acontece? O número misto é muito bom para a gente finalizar a nossa resposta. Então, a gente precisa saber como transforma em número misto para saber como finalizar nossa resposta. Mas a gente também precisa saber como transforma o número misto em fração para conseguir fazer a conta com aquele número, tá? Então, vamos lá aprender como a gente escreve uma fração imprópria em forma de número misto. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a fração imprópria, 15 nonos. E qual é o primeiro passo para eu transformar essa fração, em um número misto? O primeiro passo, a gente precisa dividir o número de cima da fração pelo número de baixo da fração. Então, como que a gente vai fazer isso? É dividir mesmo, na conta, tá? Então, olha só, 15 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 15? Cabe uma vez só. 1 vezes 9 dá 9. 15 menos 9, 6. Quando a gente estiver transformando uma fração imprópria em um número misto, a gente precisa dividir até encontrar o resto. A gente tem que parar a nossa divisão aqui, porque a gente precisa desse resto para escrever o nosso número misto, tá? Então, vamos lá. Como que fica... Como que a gente usa isso aqui para escrever em forma de número misto? O 1, que é o quociente, vai ser o inteiro do nosso número misto. Então, o resultado da nossa divisão vai ser a parte inteira do número misto, tá? O resto, que no caso é o 6, vai ser o numerador da fração. Então, o 6 vai ser a parte de cima da nossa fração, tá? E o 9, que é o divisor da fração, vai ser o denominador, tá? Então, olha só, o quociente é o inteiro,
O resto é o numerador e o divisor é o denominador da nossa fração. O que significa tudo isso, Pro? Significa que essa fração imprópria aqui, ó, é o mesmo que 1 inteiro e mais 6 nonos, tá? Então, por exemplo, se vocês forem criar uma receita de um bolo de cenoura, e nesse bolo de cenoura vocês precisarem colocar 15 nonos de xícara de açúcar. Lá na receita de vocês não precisam colocar a fração imprópria. Vocês podem colocar o número misto, que fica mais bonita a receita, fica mais organizada. Então, como ficaria esse número misto em xícaras de açúcar? Então, você teria que colocar uma xícara inteira de açúcar e mais 6 nonos da próxima xícara, tá? Então, a fração imprópria, o número misto, ela é usado normalmente para finalizar nossas respostas, ok? Mais um exemplo. Então, eu tenho 22 quartos e quero transformar em número misto. Primeiro passo que a gente vai ter que realizar, dividir o de cima pelo de baixo. Então, 22 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 22? Bom, cabem 5 vezes. 5 vezes 4, 20. 22 menos 20, sobra 2, tá? Então, terminamos a nossa divisão. Já sabemos qual é o resto, já sabemos qual é o quociente, já sabemos qual é o divisor. Agora é só escrever aqui na ordem certa. Então, vamos lá. O quociente é o inteiro do número misto. Então, o 5 é o número inteiro. O numerador vai ser o resto, que é o 2. Então, o 2 é o numerador. E qual vai ser o denominador? O denominador é o 4, que é o divisor da nossa continha. Então, ele vai ser o divisor da nossa fração, tá? Isso significa que 22 quartos é o mesmo que 5 inteiros e mais 2 quartos, ok? Bom, já aprendemos como a gente reescreve uma fração em um número misto. E como fica o contrário? Como eu pego um número misto e transformo em fração? Então, vamos lá, é bem simples também. Então, eu tenho o número misto, 5 inteiros e 2 quartos, que é o último que nós vimos. Então, lembrem-se dessa regrinha, ó, presta atenção. A gente vai multiplicar pelo de baixo, somar com o de cima. Então, vamos fazer 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. 22 vai ser o nosso novo numerador, vai ser o número de cima da nossa fração, tá? E qual vai ser o de baixo, Pro? O de baixo é o próprio denominador que a gente já tinha, tá? Viram como é facinho? É só lembrar dessa regrinha. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. Então, a gente vai multiplicar o inteiro pelo denominador, o resultado que der, a gente vai somar com o numerador. Então, vamos para mais um exemplo. 1 inteiro e 6 nonos. Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. 1 vezes 9, 9. 9 mais 6,
15. Então, o 15 é o nosso novo numerador. Qual vai ser o denominador, Pro? O mesmo que era da outra fração, o 9. Tá bom? Para transformar em número misto, é ainda mais rapidinho do que para transformar em fração, do que o contrário. Não, para transformar em fração é mais rapidinho do que para transformar em número misto. Mas as duas transformações são muito simples. Se vocês treinarem, rapidinho vocês... Um exemplo agora. O Ronaldo, ele dividiu uma figura em 5 partes e pintou 1/2 e 2/3 dessas partes. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é fazer o desenho que o Ronaldo fez. Então, o Ronaldo pegou 1/2, dividiu em 5 partes. Pronto, dividimos. Aí, o Ronaldo pintou uma parte inteira, então a gente vai e pinta uma parte inteira. E depois ele pintou mais 2/3 da segunda parte. Então, a segunda parte ele dividiu em 3 partes iguais e depois ele pintou 2 partes dela, tá? Então, a fração que o Ronaldo pintou foi essa aqui, ó. Essa fração que ele pintou. E essa é a representação da fração, tá? Essa é a fração da figura que o Ronaldo pintou, ok? Coloque as frações em ordem crescente. É mais um exemplo. Então, eu tenho 3/4, 10/2 e 3/2, 2/2 e 4/5. Então, olha só, o primeiro passo aqui é o seguinte, eu tenho um problema. Eu tenho as frações, eu tenho uma fração para pôr em ordem, e as outras duas são números mistos. Então, antes de colocar isso aqui em ordem, eu preciso transformar esses dois números mistos em fração imprópria, tá? Então, vamos lá. O 3/4 eu não mexo, porque ele já era uma fração, eu só copio. Agora, eu vou transformar esse número misto aqui. Lembra da regra? Multiplica pelo de baixo, soma com o de cima. 10 vezes 2, 20. 20 mais 3, 23. Então, vai ficar 23 em cima e embaixo o 2, que já era no denominador, tá? Agora, essa fração. 2 vezes 5, 10, mais 4, 14. Então, eu tenho 14 em cima e embaixo, o 5 mesmo, tá? Transformei em fração as duas. Agora, eu vou fazer o MMC para descobrir qual delas é maior, tá? Então, vamos lá. O MMC. Calcule o MMC entre 2, 4 e 5. Então, a gente vai colocar o 2, o 4 e o 5. Vamos colocar a barra. O primeiro número primo que dá para dividir é o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá para dividir por 2, a gente copia, tá? O próximo é o 2. 1 dividido por 2 não dá. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 não dá, a gente copia. Então, vai ficar 5 mesmo. O próximo é o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. E a gente acabou de finalizar o nosso MMC, tá? Bom, o que a gente precisa fazer agora? Multiplicar esses resultados aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20, tá? Então, 20 agora
é o novo denominador de todas as frações. Então, lembra da regra para comparar frações? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É diferente da regra de número misto, tá? Para transformar número misto. Então, tem que tomar cuidado. Tem que saber separar um do outro, quando a gente usa um e quando a gente usa o outro. Como que a gente vai aprender isso? Treinando, tá? Bom, então vamos lá. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, a primeira fração fica 15 vigésimos, tá? A segunda, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 23, 230. A última, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 14, 56, tá? Bom, agora a gente vai colocar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, o maior deles é o 230 vigésimos, então vai ficar 230 vigésimos. O próximo é o 56 vigésimos e o último 15 vigésimos, tá? Bom, será que nós já acabamos a nossa conta? Ainda não, porque é o seguinte, eu havia perguntado, o exercício havia pedido para colocar estas frações em ordem decrescente, e não essas. Essas aqui é o que eu arrumei para colocar em ordem decrescente. Agora eu preciso descobrir qual fração era correspondente para colocar essas aqui em ordem crescente. Então, olha só, a primeira fração, a maior delas, é a 230 vigésimos. A fração 230 vigésimos corresponde a qual fração? A essa aqui, ó. Então, a gente vai colocar em ordem crescente a primeira, 10, 3 meios. 10 inteiros e 3 meios. Qual é a próxima? A próxima era 56 vigésimos. Então, a gente vai procurar qual ela corresponde a essa aqui e vamos colocar lá 2 inteiros e 4 quintos, tá? E a última, qual é a última? A última é o 15 vigésimos. 15 vigésimos corresponde a essa aqui, ó. Então, a última vai ser 3 quartos. Então, a ordem decrescente das frações que o exercício pediu é essa aqui, tá bom? Bom, agora chegou a vez de vocês. Então, vocês vão pegar a lista de exercícios, vão treinar bastante essa parte da matéria, lembrando que o treino é o mais importante, tá bom? Beijos, até a próxima aula.